Mateus capítulo 7, nós leremos até o versículo 6, aonde diz assim a palavra de Jesus, Jesus no monte falando para os seus discípulos: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, ou com o critério com que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem para medir, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Meu Deus do céu! Como você pode dizer a seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, os porcos, as pisarão as pérolas, e aqueles, isto é, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão, ou seja, despedaçará você que deu coisa sagrada a ele. Amém. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Nós vivemos a geração do mimimi, aonde você não pode falar mais com as pessoas que elas se ofendem. Você não pode mais ter opinião sobre determinado assunto, seja ele de ordem moral, seja ele de ordem política, de ordem religiosa, que a pessoa já se ofende. Se você não concordar, às vezes, com o corte de cabelo, ele já virou a cara com você. Uma sociedade de uma geração que me parece que está muito fragilizada, que quase que não se pode mais tocar. E ser contrário ou ter opinião diferente é quase que uma afronta, até porque a grande maioria tem opinião sobre o que não sabem. E as opiniões são tão superficiais que todo mundo resolveu ser PhD, mestre, naquilo que eles acham que deve comentar, deve falar. E as redes sociais trazem isso, essa possibilidade de você saber de tudo sem saber nada. Onde a gente faz um curso de 25 horas pela internet e já achamos que somos profissionais naquilo que dispomos falar e opinar. E isso ofende, isso provoca, isso gera confusão, e isso gera mágoa, algumas vezes com razão, mas fato é que nós viramos julgadores. Nós condenamos, e há os da contramão que diz que não se pode julgar, que não se pode dizer o que pensa, porque ao eu dizer o que eu penso, eu vou estar julgando o outro, julgando o próximo. E Jesus, de fato, vem trazer uma advertência fantástica e difícil para nós nessa noite. Ele fala: vocês não devem julgar. Só que nós confundimos julgamento com discernimento, julgamento com opinião, julgamento com ideia, julgamento com conceito. O que Jesus vem rebater nessa noite, que julgar é algo que nem ele, quando esteve na terra, fez, porque ele falou em João que não julgava ninguém, que o julgamento ele deixava para o Pai. Agora, ele, na sua caminhada aqui de 33 anos, não ousou julgar ninguém. E ele, que sabia todas as coisas, que era o Deus encarnado e o perfeito humano, não quis julgar. Ele falou: olha, então vocês também não julguem, porque a forma que vocês julgarem, os critérios que vocês usarem para julgar, serão os mesmos critérios que usarão para julgar vocês. E ele não está falando que é Deus que vai julgar, ele está falando que é relacional. Agora, nós somos diferenciados dos seres animais, por causa da nossa inteligência, por causa da nossa capacidade de formular, de raciocinar, de escrever.
O pensamento gera a fala gera a escrita, isso nos diferencia dos animais. Porém, é justamente nesse pensar, justamente por termos essa capacidade de opinar, que muitas vezes nós saímos do campo do discernimento, da opinião, da ideia, e entramos naquilo que Jesus falou que não era para entrar, que era julgar o próximo. Julgamento fala de jus, lei, direito, e julgar, jus, do latim, direito, lei, e gare, que é falar sobre o direito, falar sobre a lei. E julgamento que Jesus está se referindo é justamente o julgamento aonde se conclui algo e sentencia. E nós não somos convocados para julgar ninguém, por muitas razões. Porque para eu ser um juiz, um julgador, eu preciso ter conhecimento de causa. Para eu julgar uma causa ou alguém, eu preciso ter elementos que evidenciem todos os fatos, e esses elementos precisam ser provas materiais, provas orais, provas que, juntada ao processo, possibilita que, resguardado o direito de defesa da promotoria, da advocacia de defesa e de acusação, usando um termo jurídico, o juiz ou o júri, dependendo da forma do julgamento, o juiz ou o júri tem todos os elementos e provas capazes de dizer se o fulano ou se tal ação será condenatória ou será de inocência. Inocentará o réu ou a ré. Aí Jesus olha para os hipócritas, para os fariseus, inclusive para os religiosos. Ele fala: olha, não façam isso, vocês são hipócritas ao julgarem, porque vocês não têm os elementos suficientes para julgar ninguém. Então, todo julgamento se restringe a Deus, o Pai, e a Jesus, o seu Filho, na sua volta, porque Ele tem todo o conhecimento sobre toda a matéria e sobre todas as pessoas, sobre passado, presente e futuro. Agora, por que nós somos tentados a viver julgando? Julgar a vida do outro, o carro que o outro comprou, o casamento do outro, o emprego do outro, a fala do outro, a escrita do outro, a foto do outro, o pastor que pregou, e você vai julgando de uma forma louca. E isso vai tornando você um ser humano que tenta ocupar o lugar de Deus, porque só Deus pertence ao juízo. Agora, irmãos, vamos refletir nessa noite aqui. Temos ou não temos julgado todo mundo? Quando não julgamos em palavra ou em escrita, nós julgamos em pensamento. Quando você vê assim determinado comportamento, aí você não fala, você coça para falar, né? Se é meio falante, que nem eu, tem a tendência já de, falar. Mas quando você não escreve, não fala, lá no teu pensamento, no teu coração, fala: isso aí está me cheirando mal, isso aí parece que é aquilo. Quando eu tomo essa postura, primeiro revela algo extraordinário que Jesus falou. Ele falou: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não olha na peroba, na trave que está no teu, enfincado na tua cara? Por que você fica olhando na poeira? A palavra cisco é quase que uma poeira, quase que imperceptível no olho do teu irmão, e você não percebe que existe algo que está latente, visível na sua vida. Deixando claro que Jesus está dizendo aqui: só quem não se enxerga que julga o outro. Quem julga o outro é porque não se enxergou. Não se enxergou. Porque ele falou: você está com a trave no olho, você está impossibilitado de ver.
Você está precisando de oftalmologista, querido, para arrancar essa trave dos teus olhos, porque aí pode ser que você volte, depois de um tempo curado, sarado, restaurado na sua visão, você possa talvez enxergar o que está no olho do seu irmão. Então nós precisamos nos enxergar como gente, como pecadores, como carentes da misericórdia e da graça de Deus. Olhar para nós mesmos, é ir para o espelho. Quando você pensar em julgar o irmão, eu e você, quando olharmos para um comportamento, para uma atitude do irmão ou de quem não seja irmão, nós olharmos para aquilo e ao invés de emitirmos um julgamento que será injusto, porque nós não temos todos os elementos para executar um julgamento honesto, quando nós pensarmos nisso, é hora de olhar para o espelho, olhar para dentro de si, se perceber. E, irmãos, vamos ser sinceros, é difícil olhar para nós mesmos. É difícil parar diante da nossa vontade de falar, de pensar, de matar, de sentenciar, de odiar, de amargurar, de destruir, de arrebentar, de desconstruir. Parar e falar, puxa vida, eu preciso olhar para mim. Porque sempre o problema é o outro, não é? É a mulher, é o marido, é a síndrome do Éden. Nunca assumir, nunca olhar para si. E nossos grandes problemas, na verdade, é projeção. Escuta só, o que eu vou te falar nessa noite. Os grandes conflitos, aquilo que me incomoda no outro, aquele comportamento, aquela falha, aquela decisão que me incomoda, que o outro toma e que eu fico incomodado com aquilo, Freud vai chamar de projeção. Quando você olhar para alguma coisa que, toda vez que aquilo acontece, noticia, e você se incomodar, aquilo afetar você, pensa um pouquinho, para e pensa que possivelmente aquilo que afetou em você, que o outro fez, pode ser algo que está dentro de você. Está vendo? O irmão adulterou de novo. Tem crente que só fala em adultério, porque crente só acha que pecado é adultério. E tem uns que só sabem falar isso. Vem, irmã, adulterou de novo. Cuidado. Pense a sua vida, irmão. Talvez você está doidinho para adulterar. Agora não é adultério mais, agora é homossexualidade. O fulano é homossexual. A fulana é homossexual. E você fica, nesse pim. Sei não, você não está enrustido, filho. Talvez inconsciente, está latente lá dentro, querido. Pensa aí. Pede graça para Jesus de Nazaré. Porque vira fixação. Você fica pim, e isso todas as áreas. A ciência vai dizer que isso que me incomoda muitas vezes é um problema que está no meu inconsciente, eu preciso trabalhar isso. Por isso que Jesus chega e olha e fala, vocês não julgam, porque esse critério que você está usando para julgar o irmão ou a irmã, é o mesmo critério que o pessoal vai usar para julgar vocês. Aí ele usa outra figura de linguagem, a mesma régua, a mesma medida que você usar para com o outro, é a medida que vão usar para você. Não, pastor, você não disciplinou esse irmão ainda? Onde é que se viu? Já está na 5ª vez que esse irmão erra, e o senhor não vai convocar uma assembleia geral para excluir o irmão? Você está estabelecendo uma régua, você está estabelecendo um padrão, o senhor pode ir só até ali com esse irmão, depois nós já corta a cabeça dele, pastor. Cuidado, que essa régua que você está usando, a hora que você cair e errar, vai ser usada a mesma régua para você. Aí Jesus está nos despertando a nós olharmos para nós. Ele não está dizendo que você não pode discernir, ter opinião e cuidar. Ele não está dizendo que você não pode fazer isso. Ele está falando de um julgamento hipócrita. O que é o hipócrita? É o ator. É aquele que usa uma máscara, que ele não é ele mesmo. É o que os fariseus faziam, se pagavam de santos na exterioridade. Aí Jesus olha no Mateus capítulo 23 e fala, vocês são igual sepulcros pintados, revestidos de granito. Se fosse hoje ele falar, vocês são igual sepulcros revestidos de granito. Bonito por fora, coisa mais linda, mas por dentro esconde uma podridão. O julgamento hipócrita é isso. Naquilo que eu julgo, eu me condeno. Aliás, abre comigo Romanos capítulo 2,
Eu vou tecer uns comentários sobre esse texto, justamente para você ficar bravo comigo. Mas é o que está escrito na palavra, não vai ter jeito de fugir dele. A gente pega só o versículo isolado e vamos bater nos irmãos, vamos xingar todo mundo, vamos falar mal daquele que não pensa igual eu, daquele que não tem o mesmo comportamento que eu, que não tem a mesma orientação sexual que eu, e etc, etc, etc. Romanos capítulo 2 fala assim: portanto, olha aí, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Se você ler o capítulo 1, é onde ele vai falar sobre os devassos, vai falar sobre a homossexualidade, sobre os sodomitas, sobre a situação que vivia Roma, onde o homossexualismo ali era essa lobby gay. Ali acontecia em Romanos esse lobby gay. Acho que tinha até, como é que chama o negócio lá? Parada, né? Parada LGTQBQ, não sei das quantas lá, e mais. Onde havia, na verdade, amados, é diferente, aqui Paulo não está tratando de homossexualidade, ele está tratando de devassidão. O culto à deusa Diana, onde o sexo rolava fogo entre todo mundo no templo. Havia uma devassidão que ninguém mais se contentava consigo. O homem queria ser mulher, mulher queria ser homem, era uma bagunça. Aí Paulo vem o quê? Falando, olha, vocês estão tão longe de Deus, vocês estão tão devassos no coração, que Deus mesmo já entregou vocês as paixões, esse tipo de paixão. Só que ele não fala só da homossexualidade, ele fala de muito mais coisas. Escute bem. Quer ver? A partir do versículo 29, ele está falando de homossexualidade. Capítulo 1, o versículo 29 em diante, ele vai falar de mais coisas. Além do problema que havia ali de sodomia, situação triste, onde o ser humano já não era mais quem ele era. Havia uma dissolução do ser. Ele está dizendo que havia essa prática. Aí ele acrescenta, inclusive, mais um tanto de pecados, dos quais todos eu e você somos incluídos. Escuta lá, versículo 29, tornaram-se o quê? Cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Quais coisas? Todas essas que eu li, e sobre a homossexualidade, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então ele fala, portanto, capítulo 2, versículo 1, portanto, você que julga os outros, julga sobre tudo isso que eu falei, você que julga, que sentencia, que destina as pessoas ao inferno. Não, fulano vai para o inferno porque ele tem essa orientação sexual, fulano vai para o inferno porque ele não pagou isso, fulano vai para o inferno porque adulterou, vai para o inferno, vai para o inferno. Você que sentencia o outro ao inferno, você que julga o outro é indesculpável, porque você está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. É Paulo repetindo o que Jesus falou, não julguem, não sentenciem ninguém ao céu nem ao inferno, até porque nós não sabemos se foi ou não foi. Eu prefiro colocar todo mundo no céu. Já falei que se eu estou na porta do céu, um dia que Deus pega férias, Paulo cuida da porta do céu, boto todo mundo para dentro. Estou usando uma simbologia, porque eu quero ver todo mundo no céu, todos eu quero ver. Quero ver vocês lá no céu comigo. E eu vou porque eu sou bom? De jeito nenhum. Claro que não, vou por causa de Jesus. Mas se eu puder, eu levo todos vocês comigo. Aliás, eu levo a humanidade comigo. E a Bíblia diz que Jesus, Deus, quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Por que eu não vou querer que você esteja? Porque você não pensa como eu? Porque você não é da mesma religião que a minha? Porque você não crê em algumas verdades do Evangelho que nem eu? Misericórdia. Claro que o caminho, a verdade e a vida é Cristo, mas eu não te sentencio a lugar nenhum,
porque eu não tenho elementos para conhecer a tua intenção. Tira primeiro, meu irmão, a trave do teu olho. Se enxergue. O que Jesus está ensinando é fazer o quê? É andar humildemente, é andar clamando por misericórdia, independente da sua falha, da minha falha. Não estou fazendo aqui apologia, viver no pecado, não é isso. Eu estou falando que todos nós somos frágeis, vulneráveis, pecadores, e precisamos desse amor, desse perdão, dessa misericórdia do Senhor. Aí, com esse espírito de se enxergar, é que eu conduzo as minhas relações. Quem assistiu aquele filme A Cabana? Misericórdia, vocês vão para o inferno assistindo o filme A Cabana, onde Deus é mulher. Brincadeira, quem não assistiu, assista, que o filme é muito bom. É que lá ela apresenta Deus como uma mulher. Por causa do quê? Do trauma que o rapaz tinha, o protagonista principal tinha sofrido. Aí tem uma hora que na busca pela menininha desaparecida, o que acontece? Ele vai encarar com a justiça, que é um ser que fazia a justiça. Ela lembra da cena? Aí a justiça fala para ele sentar no trono dela e julgar o que matou a criança dele, o assassino da criança dele, da menininha dele. Aí parece na cena, na mente dele, tipo um painel, onde o quê? Mostrava o pai daquele assassino, judiando dele, abusando dele, e ele estava ali fazendo, foi um trauma que gerou aquele tipo de ser. Aí o cara, na hora que a justiça falou, senta aqui no meu trono e julga, então, já que você está julgando o ano, a vida inteira você está julgando em busca de resposta, assume o meu lugar. Ele falou, não quero não. Porque lá ele percebeu que tem muito mais coisas a serem consideradas. Por isso, quando eu olho para os meus irmãos, tento ser assim. Por isso, quando eu sento com vocês, com todos os desajustes de vocês e os desajustes meus, eu procuro perceber o que não está sendo claro, perceber o que você não está falando, mas perceber todas as outras variáveis da vida de vocês, os acontecimentos. E a partir daí eu não deixo mais ninguém falar mal de vocês. Se falar, eu falo, vocês não conhecem o irmão, não conhecem a história dele, não conhecem a história dela, por que você vai falar? É isso que Jesus está dizendo. A partir de então que você se enxerga, tira essa trave do teu olho, aí humildemente você vai poder chegar no teu irmão e falar, meu irmão, filho, você está com cisco aí, cuidado com essa poeira que está no teu olho, porque pode ser que essa poeira, indo acumulando mais poeira, daqui a pouco vai causar uma dor terrível no teu olho, porque ela vai crescer, essa crosta, isso vai incomodar na sua visão e você vai sofrer, porque até agora mesmo eu estava com uma trave no meu olho, uma viga no meu olho, e me doeu muito. Então agora você chega, mas chega em amor, para ajudar o irmão que errou, não com superioridade. Quem disse isso foi Jesus, amado. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então vai em paz, não peque mais. Eu também não te condeno. Se Jesus, o mestre de Nazaré, não nos condenou, por que eu e você condenamos e julgamos as pessoas? Aí eu começo a relacionar na vida comunitária, vida conjugal, vida de pai e filho, vida do serviço, com essa percepção. Eu me enxergo, eu sei que o parâmetro que eu usar para julgar alguém, para interpretar a vida de alguém, esse parâmetro será o mesmo que será usado para interpretar na minha vida. Aí eu começo a olhar os eventos, os desdobramentos da minha vida, e começo a aumentar a regra de medir. Não, deixa caminhar mais um pouco. Pastor, mas o senhor está deixando caminhar muito. O senhor está dando corda para ele se enforcar, ela se enforcar? Eu falei, pode ser que seja. Mas eu prefiro sobrar corda do que puxar a corda mais cedo e cometer uma injustiça. Aí você deixa acontecer, deixa, e sofre. Você acha que não dá vontade de puxar a corda? Claro que dá. Aí você vai dando corda e daqui a pouco a pessoa se enforca sozinha. E você, se puder, você ainda corre atrás. Aí entra a segunda parte dessa mensagem, que Jesus mandou ter discernimento. Não julguem para não serem julgados, cuidado com o parâmetro que você usa para falar do outro. Que o parâmetro que você use para falar do outro seja o teu parâmetro. Aí, quem nós temos hombridade, autoridade espiritual, inclusive, para ser referência? A referência nossa é Jesus. A referência nossa é a palavra de Deus. A vida seria muito mais simples.
muito mais bela. Só que aí ele fala um versículo complicado. Jesus tinha um negócio de trazer umas histórias no meio das falas dele para complicar a gente. Versículo 6. Ele acabou de falar de julgamento. Você pode ver claramente, inclusive para ajudar teu irmão a tirar o cisco do olho. Ele falou que pode haver. Falou, só use de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer alcançar misericórdia na vida? Então use de misericórdia. Não tem, eu vou orar para Deus ter misericórdia de mim. Ele tem. Agora a tua mulher talvez não tenha, se você não for misericordioso com ela. Perdoa. Perdoa sempre. Relacionamento, perdoa. Me perdoa, irmãos. Quando eu errar com vocês, me perdoa. Venha, tira o cisco do meu olho. Se for trave, já arranca também a trave. Fala, pastor, está com a trave no olho. Deixa eu arrancar essa trave aí, pastor. Isso, vem, ajuda a arrancar a trave do meu olho, do cisco. Mas me perdoa, use de misericórdia para comigo, porque se você quiser que as demais pessoas usem de misericórdia para com você, seja misericordioso. Aliás, Tiago vai dizer assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo, olha aí. O que é triunfar sobre o juízo? Já disse isso, é quando já está decretada a sentença, já houve um juízo, já se analisou provas, já se percebeu a culpa, porém, a misericórdia, a de Deus, ele está falando, ela triunfa, ela sobrepõe, ela sai primeiro, ela sai na frente, ela deixa enterrado o juízo e te dá nova possibilidade de vida, de liberdade, de inocência. Aleluia. Amém? Só que aí ele fala um negócio esquisito. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que ele quis dizer com isso? Está falando de julgamento, que não é para julgar. Aí ele entra e diz, vocês não devem julgar, mas vocês precisam discernir. Discernimento. Percepção. O que é discernir? É trazer, é avaliar, é refletir, é perceber aquilo que está acontecendo. Ele fala, vocês precisam relacionar com as pessoas, não julgando, mas discernindo. Porque com coração misericordioso, humilde, consciente de quem é si, que se enxergou, você pode ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Porém, olha, não deem as coisas santas aos cães. Ele está falando da carne do sacrifício. No tempo dele tinha o templo e os sacerdotes trabalhavam com as carnes que eram oferecidas no sacrifício no templo. E às vezes ali acontecia que os sacerdotes poderiam pegar um pedaço dessa carne que era santa, que era santificada, que tinha um valor extraordinário, e jogar para os cães. Não é os pets de hoje que dormem na cama com a gente. Eram cachorros semi-selvagens. Eram cachorros que andavam em bandos em Jerusalém, inclusive comendo carniças. E eram totalmente furiosos. Eram cachorros que realmente agrediam, violentos. Ele fala, olha, não peguem do que é santo e deem para esses cachorros, porque eles podem voltar e querendo mais morder vocês, estraçalhar vocês. E não peguem as pérolas, pequenas pérolas que pareciam sementes de milhos, pérolas pequenas, não joguem isso para os porcos, porque os porcos não têm discernimento que isso tem valor. Eles vão pisar isso na lama, que para eles não sabem discernir o que tem valor ou não. O que Jesus está dizendo? Discirna, porque às vezes tem pessoas que você precisa olhar e falar, não dá, não vou perder mais tempo com fulano ou com cicrano. Eu não vou mais pegar do que é sagrado, a palavra de Deus, os dons de Deus, a fala do Evangelho que é santo, que é puro, que é boa nova, eu não vou pegar disso e perder meu tempo a entregar para ele, porque ele vira contra você. É aquela atitude de violência, de braveza, que você fala e a pessoa te calunia, te xinga, causa mal na tua vida. Aí Jesus fala, olha, abençoa os que vos amaldiçoam e maldizem, mas não dê mais das suas pérolas para eles, porque não estão tendo discernimento. É um tipo de coração de pessoas que são cães e são porcos na vida. Cães e porcos eram considerados no mundo
na cultura de Jerusalém, na cultura judaica. Ele falou, não fique dando as suas pérolas, ou seja, não fique compartilhando daquilo que é precioso para você, inclusive do seu ser, com aquelas pessoas que nitidamente, com o tempo, você percebeu que ela é tóxica, que ela é cão e é porco, que ainda não se enxergou como gente. Falou, cuidado, deixa para lá. Jesus, ele ensina a viver como viver tem que ser vivido. Tem pessoas que é de uma toxicidade tão grande que você ora, você usa de misericórdia, você trabalha, você se sacrifica, 1, 2, 3, 4, 5, 10, e a pessoa não se emenda, a pessoa quer viver na porcaria, na imundícia e na violência. Aquela pessoa dura, seca. Ele fala, não faz isso, deixa para lá. Não é para condenar o inferno. Não é nem, inclusive, para dizer, não, fulano não tem mais jeito. Não, não é para fazer isso. É para não gastar mais seu tempo. Ou seja, deixe essa pessoa seguir o caminho dela. E quem sabe, no sofrimento, o sofrimento pode ser que endireite, o sofrimento traga lucidez, que o sofrimento possibilite uma possibilidade de conversão. Agora, esse tipo de gente não é bom ter em casa, não é bom ter no convívio. Tem gente que você fala das coisas celestiais, que fala da beleza da vida, fala dos valores da lei da vida, que é a vida abundante para todos, independente da crença, mas as pessoas não dão valor, só valorizam o que não presta. Então, cuidado, deixa acontecer. Deixa, quem sabe lá no fim, pode ser que melhore. Só que tem situações que tem que chegar no fulano, na fulana e chegar, acorda filho, acorda filha. Já dei muita pérola para você, você está pisando no lamaçal. Já dei muita coisa santa para você e você está voltando contra mim. Contra nós como comunidade, como corpo. Eu tenho que pegar uma pessoa dessa, botar no gabinete e falar, tchau. Se arrependa ou tchau. Discernir isso. Julgar é uma coisa, discernir é outra. Essa é a proposta para os discípulos de Jesus de Nazaré. Filha, filho, cuidado, não dê aquilo que é belo e precioso na sua vida para qualquer brucutu, não. Tem maridos que são verdadeiros cães, e mulheres são verdadeiras cães, no sentido de selvageria. Não se entregue a isso, se valorize. Vocês que são solteiros ainda, né? Olhe, perceba. Nos relacionamentos, esse dia eu falei para alguém, cuidado com esse relacionamento profissional, que essa pessoa é porco, é cão e é porco. Vai matar você, vai voltar contra você, vai te matar, minha querida. Será? Eu falei, vai. Então tenha discernimento. Não jogue mais pérola para esse tipo de gente. Ame, ore, mas tenha discernimento. Nós somos convidados a viver nesse mundo caído. E tem gente que parece que nunca encontrará a salvação, de tão mal que é. Tem pessoas que têm uma maldade tamanha no coração. A estes eu preciso ter essa postura de discernimento, não de condenação, de julgamento. Orar, abençoar, mas não quero mais no círculo da minha convivência. Entendeu, amados? Esse é o espírito daquele que segue a Jesus de Nazaré. Aos discípulos de Jesus, há essa convocação de andar pela vida sem julgamentos, em amor, em humildade, e sempre que você perceber que o teu irmão está com a vista incomodada, que não está com a visão clara, e você já se enxergou, chega perto dele, abraça ele, fala, meu irmão, deixa eu ajudar você, eu já tive uma trave no meu olho e sei como dói. Essa beleza do companheirismo, da caminhada cristã sem julgamento. Por isso que eu convoco vocês a viverem assim comigo e permita que eu viva assim com vocês, sem julgamentos, mas em abraço e em discernimento da vida.